Salve, salve, queridos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra SA, que tem como um dos objetivos discutir os textos bíblicos de uma forma tranquila, simples, porque o canal é voltado para leigos e qualquer um, claro, pode assistir. Agora que nós vamos, então, discutir mais um texto bíblico, é hora de você pegar aquela caixinha de guardar Deus e tirar ele de dentro, né? Aquela caixinha a gente coloca Deus e tira só quando precisa ou quando resolve ir a uma missa, por exemplo. Então, agora que nós estamos discutindo os textos bíblicos, se você tem uma caixinha de guardar Deus, abre, tira Deus de dentro, coloca ele aí do seu lado, e agora você pega essa caixinha aí e joga fora, né? Joga no lixo e convide Deus a participar do seu dia a dia. Evidentemente que essa analogia da caixinha que eu faço, ela serve para um monte de coisa e um monte de lugares, tá certo? Porque a gente tende a achar que Deus cabe dentro de uma caixinha, seja ela qual for. E aí o que acontece? Quando você coloca Deus dentro de uma caixinha, na verdade, como ele não cabe dentro da caixa, quem fica dentro da caixa é você, tá certo? E aí você acaba dentro da caixa, fechado, isolado de Deus. E pior, né? É como se estivesse com o celular no modo avião. Então Deus tenta falar com você e você está sem sinal. A melhor coisa que você pode fazer, joga fora essa caixinha, chama Deus para participar do seu dia a dia, porque Ele está aí, você que acha que Ele não está. Olha só, hoje eu escolhi uma história muito boa, né? Na verdade uma parábola contada por Jesus, que é a parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas, Novo Testamento. O Lucas, que ele era um dos apóstolos, né? O Novo Testamento tem os 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu incluo Atos também, né? E Lucas, ele era um médico. Então, quando você está lendo os livros do Evangelho, você percebe algumas diferenças entre o livro de Lucas e os demais. Você vê que o livro de Lucas é um pouco mais elaborado. Muito bem. Então, essa parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, a primeira vez que eu ouvi essa palavra pródigo, eu pensei que era uma coisa legal, né? Bom, meu filho é pródigo. Pródigo significa gastador, perdulário, esbanjador. Então, não é uma coisa legal, tá certo? Mas antes de a gente falar sobre essa parábola, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que a humanidade hoje é mais sábia que os povos antigos? Por exemplo, os povos indígenas, os maias, os astecas, os egípcios, né? A gente aprende que os índios, né, quando os europeus chegaram aqui na América, os índios receberam e adoravam ganhar espelhos, pentes. E a gente olha para eles e fala, são trouxas, né? Eram trouxas que gostavam dessas coisas, tadinhos, né? Eles não sabem de nada. Os povos antigos achavam que tinham Deus do trovão, da chuva, da guerra. Esse é um pensamento construído, né? E ele é um pensamento comum e compartilhado. A gente nem pensa a respeito. Porque a gente, desde criança, nós fomos ensinados assim na escola. Porém, se esses povos antigos eram tão ignorantes como a gente acha, como é que eles conseguiram construir pirâmides, né? Que até hoje a gente não sabe direito como é que foram feitas. Como é que o geógrafo grego chamado Erastóstenes de Cirene calculou o diâmetro da Terra usando só a geometria básica sem nenhum instrumento? Isso foi em 200 a.C. E quando ele fez esse cálculo, ele teve um erro de apenas 250 km. E além disso, ele calculou o raio da Terra com um erro de 5 km. Né? E tem gente que com o Google Earth, com todas as informações que nós temos, tem gente que acha que a Terra é plana. Mas enfim. Então essa parábola que nós vamos discutir hoje, ela foi proposta por Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Né? Vamos ver se hoje a gente está prontos para ela. Tudo começa um dia, quando Cristo está com algumas pessoas no Shabat, em uma casa. Né? É comum, até hoje, os judeus, na sexta-feira, no pôr do sol, comemorarem o Shabat, que é o dia do descanso. Então, o sábado é guardado pelos judeus. Os católicos
descansam no domingo, os árabes tal descansam na sexta. Então eles estavam lá e é um dia especial, uma comida boa e tal. E então nesse dia algumas pessoas foram para uma casa que ele estava para ouvi-lo, né? Ver o que Jesus já estava com um certo conhecimento na região, então algumas pessoas foram para lá. Bom, então nessa casa tinha de tudo, né? Tinha cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que eram consideradas indignas pelos religiosos da época. Então eram pessoas que eles consideravam impuras, então não podia ter contato e tal. Né? E nessa época aí os religiosos, né, já estavam meio cabreiros com Jesus, porque ele estava fazendo coisas que na opinião deles ia contra os ensinamentos religiosos. Por exemplo, só para dar um exemplo, Jesus curou uma pessoa no sábado, e sábado é dia de não fazer nada, certo? Aí Jesus falava umas coisas. Uma coisa interessante sobre Jesus, quando você lê, é que a gente tem uma imagem, né? E não é mentira, que Jesus era uma pessoa caridosa, bondosa, e é verdade, ele era, né? Com pessoas que não eram religiosos. Com os religiosos, ele pegava pesadíssimo, né? Então ele não tinha dó, ele pegava forte, tá certo? É uma coisa quando você lê até choca um pouco, porque você fala, nossa senhora, não conhecia esse lado aí de Jesus. Bom, como é que era a casa que ele estava? Nas casas da época, elas tinham um cômodo, né, para a família, um quarto, tinha um quarto de hóspedes, e embaixo tinha um pátio para os animais, e a maior parte da interação social das famílias era no telhado, por causa do calor, então não tinha como ficar dentro de casa. Então, as pessoas ficavam nesse telhado aí, então quem estava no telhado, as refeições eram feitas no telhado também, então quem ficava lá era visto por quem passava na rua. Então você passava na rua, você via quem que estava nesse telhadinho aí, tá certo? Bom, aí nesse dia, né, Jesus estava lá com esse grupo de pessoas, aí passou um grupo de fariseus. Fariseus, eles eram um grupo de judeus devotos da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, então você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nesta ordem. E esse grupo, né, os fariseus, surgiu provavelmente no século II a.C., talvez no ano 150 a.C. E eles eram bem radicais mesmo, eram religiosos que seguiam a lei, né, do que estava na Bíblia, assim, não tinha nenhuma flexibilidade. Muito bom. Quando eles chegaram para conversar lá com Jesus, porque eles queriam questioná-lo, né, vamos ver o que esse cara está falando aí, vamos colocar ele contra a parede. Chegaram lá, viram que o lugar que Jesus estava ocupado por pessoas, como eu falei, que eles consideravam inadequadas. Né? Então eram os publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos do Império Romano. E pecadores em geral, né, na visão deles. Os cobradores de impostos, eles eram vistos como ladrões, avarentos, sem coração. E além disso, os religiosos, né, eles consideravam a cobrança de impostos que ia contra a lei de Moisés. E lembrando que grande parte dos cobradores de impostos, eles eram judeus e estavam cobrando impostos em nome do Império Romano, né? Então, imagina, o Império Romano, na época, pensa num povo bruto, né? O Império Romano conquistava os países, as regiões e tal, e levava aquilo com mão de ferro. Muito embora o Império Romano não se metia muito nessas questões religiosas das regiões conquistadas, na verdade o Império Romano queria conquistar mais terras, cobrar impostos para ficar mais poderoso, ter um exército mais poderoso, conquistar mais terras e cobrar impostos. Então o Império Romano falou, cara, não queria bagunça pro meu lado, entendeu? E aí então ninguém gosta de pagar imposto, evidentemente, ainda mais pagar imposto para um grupo de pessoas que te oprime de forma pesada, tá certo? Então, na época, você bobeou, os romanos te matavam e não tinha papo, né? Então, esses cobradores de impostos era pior do que era um Darf humano, né, andando pela rua. Mateus era um dos apóstolos de Cristo e ele era um dos cobradores de impostos, né? Então,
os religiosos olhavam e falavam, cara, esse Jesus aí não é possível, olha com quem que ele está. Aí eles começaram a gritar da rua, né? Porque eles olhavam para cima e viram lá Jesus com essas pessoas, começaram a gritar, né? Olha só com quem que Jesus está sentado com esse tipo de gente, que absurdo, olha só, tem cobrador de imposto com ele, tem prostituta, gritando, fazendo aquele barraco na porta da casa. Bom, aí Jesus olhou para isso e eu vou te falar, viu? Você lê a Bíblia, eu acho que Deus e Jesus têm duas características muito fortes. Primeiro, o eterno amor pela humanidade, pela gente, e segundo, a eterna paciência. Eu vou te falar, viu? As pessoas que não conhecem em profundidade, nunca tiveram a oportunidade e o prazer de lerem os textos bíblicos, têm em mente uma visão de que o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus bravo, inflexível, e qualquer coisa manda dilúvio, manda raios, enxofre para destruir uma cidade, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas eu vou contar, quando você lê, e como eu comentei já, eu li quase todos os livros da Bíblia, praticamente, na verdade é o contrário. Deus tem uma paciência infinita com a humanidade, infinita. Se fosse eu, já teria destruído a humanidade umas 200 vezes, tranquilamente, né? E claro que quando eu falo humanidade, eu me incluo nisso, certo? Então, só um ser de eterno amor para segurar a onda, porque a gente olha e fala, não é possível que as pessoas estão fazendo isso de novo, né? Na verdade, quando eu falo as pessoas, nós, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Quando Moisés libertou o povo hebreu do Egito, e ele saiu, né? Eles saíram, estavam no deserto. Um dia ele ia subir até o Monte Sinai para falar com Deus, que lá que Deus revelou os 10 mandamentos para ele e tal. E antes de ir, ele chamou Arão. Arão era o irmão dele. E aí Moisés falou assim, ó só, eu vou lá no Monte Sinai falar com Deus, você fica aí tomando conta da galera, que eu vou subir lá no monte e tal. Então, não vai fazer bobagem enquanto eu estiver fora. Hein? Aí o Arão, o irmão dele, falou, é nós, maluco. Nós, mano, pode deixar, tá comigo, tá com Deus, tal. Bom, na verdade não estava, né? Moisés que estava com Deus, mas enfim. Bom, Moisés subiu, ficou no Monte Sinai por 40 dias. A gente acha que Moisés subiu e desceu. Não, 40 dias. Aliás, o número 40 aparece muitas vezes na Bíblia, né? Então, aqui no Monte Sinai, a chuva do dilúvio durou 40 dias. Os hebreus vagaram pelo deserto por 40 anos. Golias ficou desafiando os hebreus por 40 dias, até Davi, que depois virou rei, foi lá e matou Golias com aquela funda que chama, né? Como se fosse um estilingue. O número 40 aparece várias vezes. Muito bem. Aí, Deus, né? O Moisés levou as tábuas, Deus escreveu os 10 mandamentos. E aí, quando Moisés volta lá para o grupo, né? Que ele estava no deserto, ele vê as pessoas numa rave largada, né? Aí ele fala, o que está acontecendo aqui? Aí ele olha, o povo fez um bezerro de ouro e o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. Né? Provavelmente, não se sabe, mas talvez fizeram esse bezerro porque tinha um deus no Egito, que era uma vaca, e a vaca representava a fartura, e o pessoal no deserto, então, né? Deus mandava maná para eles comerem, imagina, 40 anos. Mas você imagina comer maná por 40 anos. Maná é como se fosse uma papinha, assim. Enfim. Bom, pense numa pessoa irada, né? Ficou Moisés. Ele ficou tão bravo quando viu isso que quebrou as tábuas com os 10 mandamentos, deu uma esculachada geral e destruiu o bezerro. Né? Aí ele voltou para o Monte Sinai, contou o que tinha acontecido para Deus, Deus ficou doido. Ele falou, cara, esse povo não tem jeito, eu vou acabar com isso aí tudo e tal. Mas aí Moisés apelou para a bondade divina, falou, não, veja bem, não sei o quê. Já não estava com a cabeça tão quente e tal, e Deus concordou com ele. Assim, não, vamos segurar um pouco a onda aí, não sei o quê. Eles, né, fizeram uma lambança, mas estamos aí, né? Bom, aí Deus falou, tá bom. Então você prepara aí umas novas tábuas, tal, que eu vou regravar esses 10 mandamentos, não sei o quê. E aí ele pegou as novas tábuas, ele fez de pedra, né? Levou e Deus escreveu os 10 mandamentos de novo. Ou seja,
Os 10 mandamentos que a gente está na Bíblia, né, que recebemos, na verdade é a segunda via do documento. Sabe quando você perde o RG, vai no poupa-tempo, tira outra, aparece segunda via? Então, pois é. É a segunda, a segunda via por causa dessa história aí. Bom, mas voltando aí à parábola. Então, ouvindo essa gritaria toda, Jesus falou para as pessoas, espera só um pouquinho, deixa eu conversar com eles lá. Aí ele sai lá da laje, pô, Jesus de mó de boa na laje, né, rolando um churrasquinho lá com as pessoas, tranquilo, o povo fazendo barraco na rua. Né? Aí desce as escadas e vai conversar com os fariseus na porta da casa. Né? Os fariseus lá de fora e lá de dentro. Ao invés de Jesus ficar argumentando, ele resolve contar 3 histórias que são parábolas. Né? Parábolas é como se fossem analogias. Sabe aquela coisa que a gente fala, que a gente brinca, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Então, parábola é mais ou menos isso. Então, Jesus falou assim, ó, vocês estão bravos. Porque você está com essa jeito? Não, pera, deixa eu contar uma história, 3 histórias para vocês. Primeiro, a primeira que ele conta é a parábola da ovelha perdida. Né? Um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Né? E claro, né, a ovelha quando se perde, ela sabe que está perdida, assim como um cachorro. O cachorro também sabe quando está perdido. E aí então um pastor deixou as 99 ovelhas num canto assim, foi procurar a ovelha perdida. E aí quando ele achou a ovelha perdida, ele trouxe de volta pro rebanho e tal, e comemorou. Fez lá uma festinha, falou, pô, a ovelha que estava perdida foi achada e tal, e aquela ovelha que sabia que estava perdida. Aí os caras, os fariseus, bom, e daí? Calma, essa é a primeira história. Vamos para a segunda. A segunda parábola foi sobre uma mulher que perdeu dentro de casa uma moeda, que era um dracma, né, que era a moeda da época. E aí ela ficou desesperada, tal, e aí depois de procurar muito, varreu a casa, levantou a cama, não sei o quê, aí ela encontrou a moeda e foi comemorar com as amigas. Ficou muito feliz por isso, né? Diferentemente da ovelha, é claro, a moeda não sabia que estava perdida, né? Aí falou assim, mas o que tem a ver isso? Pois é, porque, assim, na época, quando uma mulher se casava, o pai dela pregava algumas moedas no véu de casamento dela, e ela guardava essas moedas por emergência. Sei lá, se depois, em uma situação difícil, o marido morresse, sei lá, numa guerra, numa situação assim, e ela tinha que voltar para a casa dos pais, ela tinha aquelas moedas para poder fazer a viagem, entende? Então era uma coisa assim, muito importante, aquelas moedas. Eu sei que a gente pensa em moedas hoje, parece uma coisa pequena, tá? Mas não era. Imagina a pessoa, sei lá, receber do pai 100 mil reais e perde 30, né? Então, cara, eu não posso perder esses 30, é uma parte considerável do dinheiro que meu pai me deu e eu tenho que deixar ele guardado para uma emergência. Então ela ficou desesperada até achou, e aí quando achou a moeda, e claro que a moeda não sabia que estava perdida e estava dentro da casa dela, ela ficou feliz da vida e foi comemorar com as amigas porque encontrou a moeda. Bom, até aí tudo bem, uns caras olhando, um olhou para o outro assim, e falou, o que Jesus está contando para nós? O que tem a ver uma ovelha perdida e uma moeda perdida? Aí Jesus vai contar a terceira parábola, aí o bicho pegou, não é certo? Aí, que é a parábola do filho pródigo. Então assim, contou Jesus. Tinha um pai que tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo, que trabalhava com o pai, ele, o filho mais velho, chegou para o pai e falou, pai, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu quero que você adiante a minha herança aqui, né? Eu tenho parte aqui, porque eu sou teu filho, mas eu quero receber já, não quero esperar lá para frente e tal. E a Bíblia não conta, mas imagino que o pai falou, bom, como assim? Mas enfim, o pai dividiu a herança e deu para os 2 filhos, a parte de cada um. Bom, o mais novo pega essa grana aí, da herança, e vai para uma outra cidade. E nessa cidade você imagina, né? Filho mais novo, pouca idade, pouca experiência, né? E ele vive na farra, bebida, mulheres, quer dizer, aquela beleza, né? E aí o tempo foi passando, o dinheiro foi acabando, e ele na farra.
Quando o dinheiro acabou, nessa terra aí, veio uma fome muito grande, né? E, putz, pegou ele sem dinheiro. E aí ele falou, bom, eu preciso arrumar o que fazer para arrumar um dinheiro para me manter. Aí ele foi procurou emprego num lugar, no outro, mas não encontrava nada, porque fome, recessão, aquela situação. Aí um dia ele conversando com um homem lá, o homem falou assim, não, tudo bem, tá bom. Você pode ficar aqui e você vai cuidar dos meus porcos. Mas o cara disse para ele, ó, só que você vai ter que lutar com os porcos se quiser comer, porque eu não vou te dar comida. A comida que eu der para os porcos, você vai ter que dividir com eles, tá certo? E ele não teve alternativa, foi lá, né, morar com os porcos e comer a comida dos porcos. E lembrando que para os judeus o porco é um animal imundo, né? Eles não comem, tá? A pior humilhação que ele poderia sofrer é ficar com o porco, né? E mesmo isso era difícil, não é que ele estava confortável, estava num chiqueiro no meio de outros porcos. Né? Aí depois passou um tempo, ele pensou, né, assim, caramba, quantos trabalhadores meu pai tem lá na terra dele, na fazenda, sei, tem comida à disposição, tem trabalho, e eu aqui passando fome no meio dos porcos. Aí ele pensou, engoliu o orgulho, falou, putz, quer saber, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir emprego para ele. Né? Aí ele voltou, e quando ele estava assim, na estrada, assim, já perto da fazenda do pai, o pai olhou, viu que era ele, violou, saiu correndo para abraçá-lo, beijá-lo, estava feliz com a volta do filho. E o filho falou para o pai, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno que me chame de filho. Peço que me aceite como um dos seus servos. Quer dizer, cara, esquece que eu sou teu filho, eu só quero emprego, porque senão vou morrer de fome. O pai, que estava acompanhado de alguns servos, falou, rápido, rápido, traga uma túnica para ele e calce as sandálias em seus pés. E o pai colocou um anel em seus dedos. Esse anel era um anel de poder, sabe? Era um anel que ele significava que ele tinha um cargo, né, na fazenda. Lembra na história de José do Egito, quando, né, eu contei que o faraó falou para o José, então você vai tomar conta do Egito? O que ele fez? Colocou uma túnica nova, colocou um colar de ouro e um anel de poder, né? E aí o pai falou, mate um novilho cevado, quer dizer, um bezerro gordinho já, né? Pra gente fazer um churras aí pro meu filho, pra gente comemorar. E o pai falou, o filho que estava perdido foi achado. Bom, então todos, naquele dia lá, os servos pararam o trabalho e começaram uma festa forte. Muito bem, depois de um tempo, o outro filho, que era o filho mais velho, voltava do trabalho, da roça, né? Ele olha assim na entrada, uma festa rolando, não entendeu nada. Falou, mas que festa é essa? Aí ele perguntou para um servo do pai dele, né? Que disse, seu irmão mais novo voltou arrependido, seu pai mandou matar um novilho gordo, está comemorando o retorno dele. Imagina, um dia ser um servo bem daqueles fofoqueiros maldosos. Ai, menino, você não sabe, o seu irmão, aquele que foi para Gandaia, voltou, seu pai matou um novilho, tá todo mundo comemorando. Você imagina a situação. Bom, o filho mais velho ficou doido. Doido. Falou, como assim? O cara sai de casa, gasta tudo e agora quando tem uma festa, falou, não vou entrar em casa. Ficou na porta. Quando o pai soube, que o servo foi falar com o pai dele, quando o pai soube que o filho mais velho estava parado na porta e não queria entrar, o pai foi até o encontro dele e pediu para ele entrar, participar da festa. Falou, pô, não fica aí, vamos entrar. Vamos comemorar com todo mundo, tá todo mundo aqui, todo mundo feliz, seu irmão voltou e tal. Aí o filho disse, olha só, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca você me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que era o irmão dele, né, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, você mata o novilho gordo para ele? Como assim? Aí o pai falou, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu.
Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Né? E aí aí Jesus termina essa parábola na mesma situação em que ele estava, que Jesus estava. O pai tentando fazer o filho mais velho entrar na festa e Jesus tentando fazer os religiosos entrarem na festa, na casa que ele estava. Olha que coisa linda. E aí a gente não sabe, né? A parábola não tem um fim. É comum também a gente ver essas histórias que não tem um fim. A gente não sabe se o filho entrou na casa, se os fariseus entraram na festa. Mas e aí, o que deu? Não deu nada, a parábola acaba. Né? Muito bem. E aí eu pergunto, né? Na sua opinião, quem você acha que está certo? As pessoas da antiguidade eram simplórias, a gente sabe mais do que eles, só porque a gente tem um celular nas mãos hoje. Lembrando que essa parábola foi contada há mais de 2000 anos. E antes da gente concluir que o filho mais velho estava certo, se o pai era frouxo, vamos analisar aqui por partes, né? Quem é quem nessa parábola? Primeiro que Jesus conta essas parábolas para as pessoas compreenderem como é que é o reino de Deus. É como se ele estivesse falando, ó, eu tento tentar te explicar como é que é o reino de Deus. Deixa eu contar uma história para ver se você entende. É claro que não entender, imagina essa história de 2000 anos. Hoje já é difícil de entender. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho nessa parábola, ele representa os religiosos, os fariseus, que julgam os outros e pensam que são melhores que qualquer um. Eles não aceitam que quem não faz o que eles fazem tem o mesmo tratamento que eles. Então, assim, esse grupo, eles odiavam os pecadores, mas eles querem que eles existam, porque assim eles têm condições de se sentirem superiores na sociedade. Tá vendo? Eu não sou como esse pecador, eu não sou como essa prostituta, eu não sou como esse cobrador de impostos. Olha como eu sou melhor. Então, a existência dos pecadores ajuda a esconder as suas falhas perante a sociedade, porque todos nós temos. É alguma coisa assim, né? Esses religiosos, eles querem o reino do céu, mas eles não querem compartilhá-lo com quem eles julgam inferiores. Por quê? Porque na visão deles não é justo, né? Eles passaram a vida se dedicando, orando, e na hora da festa pode entrar uma pessoa que não foi com eles? Como assim? Né? Aquele sentimento de injustiça. Eu mereço, o outro não. O outro que se arrependeu não merece entrar no reino do céu. Né? O interessante nisso é que eles, imagina, quando eu falo céu, entenda céu como você quiser, né? Está próximo a Deus. O interessante é que eles já estão no céu. Então, se eles já estão, o que importa? Não são eles que vão julgar. Quem vai julgar quem entra e quem não entra é Deus. Né? É como se eles quisessem definir quem entra e quem não entra. Né? É aquele pensamento, como é que é assim, que eu ralei e eles que não fizeram nada estão aqui também. Exatamente o que o filho mais velho disse para o pai. E também tem uma outra história, né, daquela história do empreiteiro que contratou uma pessoa para trabalhar o dia todo na obra dele. Aí chamou uma pessoa e falou, ó, preciso de uma ajuda aqui de um dia. Quanto você cobra? Aí a pessoa falou, eu cobro 3 moedas. Então o cara começou a trabalhar às 8 e ia trabalhar até às 18. Quando foi 4 horas da tarde, o empreiteiro contratou outra pessoa. Então quando chegou às 18 horas, fim do dia de trabalho, o empreiteiro deu 3 moedas para os dois, só que o primeiro contratado começou às 8 e falou, ei, como assim? Eu estou aqui desde as 8 e ele recebe mesmo que eu? O empreiteiro falou, mas você não recebeu o que te combinou? Não, recebi. Então qual o problema? Né? Parece que essa parábola, entre outros aprendizados, mostra pra gente, cara, cuida da tua vida e não dos outros. Né? Como assim que eu tô aqui no céu e ele também? Eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia que eu me for e estiver no céu, se é que eu vou pro céu, que eu falo. Eu não sei se eu vou pro céu ou pro inferno, mas eu sei que eu tenho um amigo nos dois lugares. Né? E eu estiver lá, eu não vou me estranhar se eu encontrar nesse céu pessoas que falavam que eram ateus, e eu não encontrar pessoas que falavam e mostravam que eram religiosos. Não vou estranhar. Né? Então, provavelmente, nessa parábola, Jesus estava tratando da dureza do coração
da insensibilidade, da hipocrisia dos religiosos, né, que representavam o chamado povo escolhido de Deus. Assim, pô, se eu sou o povo escolhido, como é que os outros aí que não foram, como é que assim, eles também podem ficar com Deus, né? Bom, esse é o filho mais velho. E o filho mais novo? O filho mais novo representa todas as demais etnias, os chamados os povos pagãos, né? Etnias, nações do mundo em que estavam perdidos, né? Então, quando o filho mais velho vai para a bagunça, ele se perde, depois percebe que fez um erro, se converte, né? E pelo fato de se arrependerem com humildade, não sei o que, merecem ser recebidos no reino de Deus também, segundo Jesus explica. O pai representa quem? O pai representa o pai dos dois, né? Deus ou o próprio Jesus, que acolhe todos na festa, que é o reino do céu. A festa é o reino do céu, né? O interessante é que assim, é muito fácil a gente identificar o filho mais novo. Mas essa parábola é importante porque nos dá a oportunidade de a gente se enxergar no filho mais velho. Então assim, a ovelha da primeira história, ela sabia que estava perdida, né? Que é o filho mais novo. Putz, estou perdido, vou voltar para casa do meu pai, eu preciso de ajuda, que alguém venha me buscar. A moeda que estava dentro da casa é o filho mais velho, que, apesar de já estar dentro da casa, não sabe que estava perdido. Então, nessa parábola, a moeda já está no céu, mas ela está perdido lá dentro e não consegue enxergar isso, né? Parece que Jesus afirma que tanto a liberdade desenfreada como a conformidade moral, o excesso, a dureza, nos mantém alienados de Deus. É claro que essas histórias, os religiosos entendiam essas mensagens como afronta. Como assim que estariam tão perdidos quanto as pessoas impuras? Quando Jesus fala para eles, fala, vocês estão tão perdidos, lembrando que eu falei que Jesus pega pesado com os religiosos, mas como assim? Eu que sou religioso, que sigo a risca a lei, e não sei, eu estou tão perdido quanto essas pessoas impuras aí, né? O filho mais velho ficou com raiva do irmão, raiva do pai, raiva dele mesmo. Pô, então, o que compensou para mim manter fiel aqui, né? É como os religiosos, o que compensou eu ser fiel, manter, né, ser regrado, não sei o quê, porque eu queria ir para balada também, mas não vou, né? E agora chega aqui tá todo mundo, né? Na verdade, na fala do filho mais velho, a gente vê as suas intenções, né? Essas intenções foram reveladas. Que sua dedicação, sua moralidade era só uma fachada, né? O que estava por trás era um certo egoísmo, né? Igual o egoísmo do irmão mais novo. O irmão mais novo foi egoísta também, pegou, vou me divertir. E o mais velho é o egoísmo dele. Fala, cara, eu faço isso porque eu quero a minha recompensa, né? Na verdade, ambos os filhos não queriam nem saber do pai, só queriam a herança, né? E o filho mais velho, porque de que adiantou ser tão certinho se no final, na festa, todo mundo entra? Nós somos tratados de forma igual. O que o filho mais velho queria? Ah, você foi lá, agora fica aí sofrendo, a festa não é para você, só eu tenho direito, né? E é um pensamento que o primeiro pensamento que a gente chega provavelmente é esse, né? Mas quando se trata do reino de Deus, o negócio é diferente, não é o reino dos humanos. O filho mais velho, então, na verdade, representa o quê? Muitas pessoas, né, que vivem de acordo com processos religiosos, mas nunca se entregaram genuinamente o controle de suas vidas a Deus. Eles ficam lá copiando comportamentos que são aceitos socialmente, sabe? Aquela pessoa que é certinha, regradinha, que não sei o quê. É claro que não podemos generalizar, não é todo religioso que é assim, não é isso que eu estou falando, né? Existe parte de pessoas que se dedicam, que são religiosos, mas algumas delas, elas pensam que fazer isso significa que estão acumulando créditos com Deus. Para quando chegar a hora final, na hora da festa, eles falarem para Deus ou para Jesus, ó, eu estou garantido, hein, aqui, eu fiz tudo certo. Ou seja, eles querem colocar no futuro Deus e Jesus na posição de devedores deles.
Pô, me dediquei, eu fiz, agora você cumpra com a sua parte, eu cumpri com a minha, né? Talvez eles acreditem, né, que Deus se relaciona com a gente com base na meritocracia. Quem fez ganha, quem não fez perde. E não é assim, Jesus está falando, o reino de Deus não é assim, né? Essas pessoas que têm esse pensamento trabalham para o pai como um escravo, como o filho mais velho falou, e não como um filho amoroso, né? Os escravos trabalham por obrigação, o filho trabalha porque ama o seu pai, né? Então não está lá junto, não sei o quê, se na verdade a referência do reino de Deus é o amor, certo? E nenhum desses dois caminhos representa, na verdade, a fé cristã. Eu estou falando aqui como um cristão que sou. As pessoas ainda podem, né, ouvirem isso, ouvir essa parábola. As pessoas podem falar assim: eu não sou o filho mais velho, todo regrado, e nem o filho mais novo que vai para a balada, né? Eu não chuto balde, nem sou tão certinho. É como se fosse um terceiro filho que não está na parábola, mas poderia ter, né? Um terceiro filho imaginário que fica no meio, né? Seria um terceiro irmão que não comete grandes barbaridades, tal, mas é ágil, né? Em criticar, rotular os demais. Eu sou melhor que os outros dois irmãos, e eu não sigo a Deus assentando a minha vida, eu também não sou, eu não vou para bagunça, e eu fico lá criticando os dois. Com quais que vocês se identificam? Com o mais velho, o mais novo, ou esse terceiro irmão imaginário? A gente vê, né, na sociedade de hoje, parece que a visão da sociedade contemporânea que nós vemos, parece que Deus está atrapalhando o avanço, né, da humanidade, né? Deus atrapalha o comunismo, porque, segundo Marx, era o ópio do povo. Deus atrapalha o avanço do capitalismo, do desenvolvimento econômico, das ideias liberais, da tecnologia, da ciência, né? E é como se a religiosidade atrasasse o desenvolvimento da humanidade, né? Tanto é que falar de religião, falar de Bíblia, falar de Deus, já tem um certo preconceito aí, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Bom, na verdade, os dois irmãos da parábola, e esse terceiro aí imaginado agora, eles fazem tudo o que está na Bíblia, menos cumprir o maior dos mandamentos segundo Jesus, que é amar a Deus de toda a sua alma e amar o próximo como a si mesmo. Veja só, aquilo que eu falo tira Deus da caixinha. Se você ama de verdade alguém, concorda que se quer que a pessoa fique com você o dia todo dia? Por que a gente insiste em guardar Deus numa caixinha como se fosse um amuleto, né? Então, algumas pessoas têm no seu cantinho lá de reza, o seu altarzinho, e parece que Deus só fica lá. Então, quando a gente acaba de orar, ou antes de dormir, né, você vai rezar, é como se a gente falasse para Deus: então, ok, fica aí, e daqui a pouco eu volto, tá? Não vai embora, fica aí e tal. Como se a gente guardasse Deus como se fosse um objeto, né, um santinho. Quando eu precisar de você, eu te chamo. Cara, quebra a caixinha, joga fora a caixinha, e chama Deus. Você não o ama de verdade? Então, fala: Deus, vem aqui no meu dia a dia. Na verdade, Deus quer que você o ame, não por causa dele. Você acha que Deus precisa de mentira? Na verdade, por causa nossa, é que eu falo. Eu não tenho nada contra a pessoa. Falar: eu sou ateu. Nada. Eu fico pensando, o que você vai colocar no lugar de Deus? Né? Você tirou Deus da tua vida, você vai colocar o quê? O trabalho, o dinheiro, a bebida, o sexo, drogas, o quê? Porque assim, alguma coisa a gente coloca, né? Então quando Deus pede a gente ame, na verdade é para a gente não se perder, porque Ele mesmo não precisa disso, tá certo? Bom, esses filhos, os dois, né, eles na verdade criaram uma ilusão que fazia sentido, ou seja, de que a vida e o mundo seriam melhores fora da casa do Pai, longe da presença de Deus, né? Como se Deus fosse um castrador, né? Eu quero viver, e Deus fica aí, né?
me incomodando e me culpando. Essa é uma visão incorreta, tá certo? Por quê? Porque quem experiencia uma vida genuína com Deus percebe, né? Quando a gente está nesse estado de alienação e percebe como é bom, né? Viver perto, né? Ter a vida, né? Compartilhada com Deus. O filho mais velho não chegou nesse ponto, né? De perceber quão distante ele estava de Deus. O mais novo, sim. O filho mais novo reconhece não somente que fez coisas ruins, que mandou mal. Ele reconhece que ele era ruim. Então, quando ele fala, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, cara, eu sei que eu fiz bobagem. O irmão mais velho acredita que ele era bom, porque fazia coisas boas. Então, eu faço coisas boas, logo entrego a minha tarefa, Deus vai me dar uma medalha para me recompensar por isso, né? Muita gente, ao contrário do filho mais novo, que o filho mais novo fez bobagem, a gente sabe, eu não estou aqui defendendo o filho mais novo. Não, os dois fizeram coisa errada, né? Mas o filho mais novo teve a humildade, né, em reconhecer que errou e foi pedir perdão para o pai. Tem muita gente que prefere, né, estando nessa situação de vivendo com os porcos, prefere se acostumar a viver num chiqueiro. Coloca uma cortina aqui, um tapete ali, um vaso de flor, para dizer, até que não está tão mal, vai. Mas mesmo com um vaso de flor, com um cortina, com um tapete, um chiqueiro continua sendo um chiqueiro. Uma porca que você passa um batom continua sendo uma porca, né? E eu, já faz tempo, né, quando eu leio a Bíblia, eu tento me enxergar na posição dos protagonistas. Eu deixei de fazer aquela leitura que eu aqui, os protagonistas ali, tem o pai, os dois filhos, eu não tenho nada a ver com isso. Não, né? Tem um exercício que eu recomendo também. Eu sempre leio e me coloco na posição dos protagonistas para ver se eu me identifico. Bom, nesse caso é fácil, né? Eu me identifiquei com o filho mais novo, com o filho mais velho, com o pai, até com os porcos me identifiquei. Ai, meu Deus do céu. Bom, provavelmente, né, é muito possível que você, assim como eu, né, a gente tenha sido criado ouvindo que Deus retribui nossa bondade, assim como nos castiga quando a gente pratica uma maldade. Na verdade, a gente precisa abandonar essa ideia já. Veja só, a parábola acaba e o pai não castigou nenhum dos dois filhos. Até que mereciam. Mas ele não castigou ninguém. Tá certo? A essência da fé cristã, ela não se baseia no que a gente faz ou a gente pode fazer, mas em quem somos e o que viremos a ser. Então, assim, nada do que a gente faz ou possamos fazer pode consertar o nosso relacionamento com Deus. Lembrando que na Bíblia diz em várias partes que a salvação e o acolhimento de Deus só vem não perante suas ações, porque senão era um jogo de cumprir regras, certo? Mas vem com a graça divina. A graça divina quem dá é só Deus. Quem determina, quem dá a graça é Deus, não somos nós. Não há nada que o ser humano possa fazer que vá conquistar um lugar perto de Deus. Nada. É a graça divina mediante a fé em Deus e em Jesus Cristo. Quem é católico, evidentemente. Quem é cristão, no caso. Né? Um dia, numa dessas discussões bíblicas, aí um amigo me falou uma frase que vou falar agora, que me marcou muito. Né? Não sei se a frase é dele, mas enfim. Diz a frase. Quando você chegar, na verdade é um texto, né? Quando você chegar na condição de não ter coragem de pedir mais nada a Deus, exceto que tenha compaixão do tempo de vida que passou longe dele, em busca de algo melhor do que ele, do que Deus, então você estará pronto para desfrutar uma transformação incomparável a qualquer outra experiência que você já viveu. Eu vou ler de novo, porque esse texto é curto, porém muito denso. Quando você chegar na condição de não ter mais coragem de pedir mais nada a Deus,
E a gente pede muita coisa para Deus, e nada contra, cada um sabe o peso que carrega e tal, né? Então, assim, quando você chegar na condição de eu não tenho mais coragem de pedir mais nada para Deus, exceto que tenha compaixão de mim, do tempo de vida que eu passei longe dele, em busca de algo melhor do que ele, então você estará pronto para desfrutar uma transformação incomparável a qualquer outra experiência que você já viveu. Eu espero de verdade que você, nessa jornada, consiga, né, buscar e encontrar essa experiência maravilhosa que é a sua vida com Deus fora da caixinha que a gente coloca, né? O Pai não vai atrás de você. É você que deve chegar à conclusão de que precisa voltar para a casa do Pai. E ao voltar para a casa do Pai, Ele te receberá de braços abertos. Um grande abraço a vocês, fique com Deus e até o próximo encontro.